Vemos aqui no verso 18, o próprio Deus declarando: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em outras traduções, farei para ele uma ajudadora idônea. Queridos, veja só, Deus permitiu ao ser humano iniciar os seus trabalhos aqui nesse jardim, e ele mesmo, olhando a natureza, olhando os campos, olhando os animais, olhando a vegetação, a quantidade de beleza que Deus havia criado nas florestas, nas cachoeiras, nas praias, os lugares mais lindos do mundo Deus criou, e também uma provisão imensa em termos de alimentos, em termos de espaço, em termos de habitação. O ser humano tinha uma provisão imensa, um planeta inteiro a seu dispor. Então Deus pega um planeta inteiro, coloca diante do ser humano e fala: é seu, viva, desfrute, habite, realize coisas, faça proezas, seja feliz. Um planeta inteiro nos dado de presente. E o ser humano, na figura aqui de Adão, inicia os seus trabalhos, vai conhecendo os animais, e o texto nos diz que a ninguém o homem achou que lhe correspondesse, que lhe auxiliasse, que fosse semelhante a ele, que o ajudasse, com quem ele pudesse se relacionar, se corresponder, ser feliz, e compartilhar da sua alma para com um outro ser. Não havia. Então a conclusão do próprio Deus não é bom. Esse estado do homem, por mais sabedoria ou poder ou riquezas que ele tivesse, enquanto sem uma companheira, ele estava ainda num estado que poderia ser muito aprimorado. Não importava a quantidade de riquezas, não importava o planeta inteiro ao seu dispor, ainda havia uma falta. E aí então Deus cria a mulher. Deus diz: farei para ele alguém que lhe corresponda e lhe auxilie. Em outras traduções, um ajudador idôneo. Quero analisar aqui com vocês esse presente, essa graça de Deus ter criado seres que se correspondessem, dois ao invés de um só, em vez de Deus criar uma hermafrodita, ou qualquer outro tipo de formato de civilização, ele criou dois seres que se correspondessem, dois seres que se auxiliassem. A palavra aqui usada, pode passar o slide, por favor. Está aqui o nosso verso principal: não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso seguinte, slide seguinte. O central ali é quando Deus usa a palavra Canegdol Ézer, ou seja, um ajudador idôneo, ou alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Esse par de palavras ali é o central. Algumas traduções falam ajudador idônea, ou na NVI, que lhe auxilie e lhe corresponda. Canegdol Ézer. E está aqui algumas outras possíveis traduções. O hebraico é uma língua, o hebraico antigo, é uma língua muito curta, são muito poucas palavras. Então cada palavra abrange uma gama de significados muito grande. Então está aqui uma quantidade de traduções que você pode pegar nas Bíblias em inglês, tem uma quantidade de versões imensas, que versos que eu peguei. Alguém que lhe complete, que lhe complemente. Então mostrando que havia uma falta. O homem por si só era incapaz de realizar tudo. O homem por si só não tinha condições de viver na terra. Ele se deprimiria, ele ficaria sentindo só, ficaria sem ter alguém que lhe correspondesse, uma metade com quem ele pudesse compartilhar, dividir os seus anseios, comentar a vida, viver juntos, conviver. Então alguém que lhe completasse. Então há esse sentido de uma falta que vem e Deus traz alguém que lhe complete. Uma outra tradução, uma autoridade que lhe corresponda. Uma outra, uma companhia. Então o homem só então estava ganhando uma companhia para andar com ele. Uma ajudadora
exatamente como ele, então semelhante a ele, em outra versão, sua contraparte, e aqui uma que eu mesmo, pelo estudo que eu fiz, eu vi muito esse sentido das Escrituras, uma amiga recíproca. Então, é uma companhia, uma pessoa com quem você pudesse contar, alguém que estivesse ao seu lado, alguém que ficasse com você nos dias bons ou nos dias maus, e que fosse recíproco essa convivência. Há esse sentido de corresponder, de completar, de ajuda. Essa figura, essa palavra, Ezer, eu vou trabalhar com vocês um pouco mais, tem muito esse sentido de ajuda. Aquele com quem você pode contar, a pessoa que está ali de braços dados para ser um apoio, ser um abrigo, ser um amparo. Então, por isso há essa reciprocidade de um olhando pelo outro, um cuidando do outro, um sendo alguém com quem você possa dividir as suas angústias, os seus dilemas, as suas dificuldades. Então, próximo slide. Essa é a palavra central, então. A palavra do hebraico é Ezer, que quer dizer, esse sentido de um ajudador, que em outras palavras poderíamos usar, é uma pessoa que é sua aliada. Em vez de ser sua inimiga, é uma pessoa aliada a você diante dos embates da vida. Se você vai enfrentar alguma espécie de conflito, alguma espécie de discussão, aquela pessoa vai estar ao seu lado. Não para concordar 100% com a sua posição em relação àquela tratativa, mas para te apontar, olha, eu concordo com você, ou então, olha, tal coisinha da sua posição você deve corrigir. Para te advertir, para te alertar. Um aliado não é a pessoa que fala amém para tudo, é aquele que, olha, aqui mais ou menos, aqui nem tanto, aqui está errado. Mas a pessoa, porque qual é a definição então de aliado? Se não é quem concorda com você, é quem quer o seu bem. Mesmo quando está apontando o seu erro, ou 100% de um erro, aquilo é feito com o intuito de colocar você num caminho melhor. Então, a intenção, o objetivo é ajudar, é o seu bem. Então, é um aliado nas lutas e embates da vida. É uma pessoa que vai lhe dar suporte, ou mesmo num estado de calamidade ou de tragédia, vai lhe socorrer. Uma pessoa que vai te dar apoio e amparo. Então, no momento da sua fraqueza, da sua debilidade na vida, que você está se desfazendo, você psicologicamente ou em qualquer área da vida, o seu coração, a sua mente, o seu estado de você com você mesmo está definhando e você não está bem, aquela pessoa te ajuda, te dá um up, te socorre, te ampara. E é uma pessoa que vai se unir com você em um propósito, se unir com você para ir adiante, tocar aquela família adiante, e nas batalhas que é muito usada essa palavra Ezer, em termos de alianças feitas para enfrentar uma batalha, e é isso, que há um lar formado para que ambos juntos, um dando apoio para o outro, possam enfrentar as batalhas da vida, que são inúmeras. Então Deus olhou para o homem e falou, ele sozinho, ele vai sofrer muito, vai apanhar muito, porque sem um debate, sem uma conversa, sem um contraponto, ou mesmo sem alguém ali para lhe dar um elogio, um estímulo, ou do outro lado uma advertência, ele vai tropeçar nas próprias pernas, ele vai falhar miseravelmente, ele não vai conseguir. Então, ele precisa de uma ajuda, e da mesma forma, a mulher precisa da ajuda do outro. Agora, pode passar próximo. Muitas pessoas pegam esse termo, Ezer, de ser uma ajudadora, e interpretam isso no sentido de ser alguém subalterno. Eu tenho aqui os meus objetivos, vai vir uma pessoa para me ajudar, uma empregada, uma serviçal, que vai me ajudar a realizar os meus desejos, as minhas ambições, porque ela foi incumbida por Deus para me ajudar nos meus sonhos, naquilo que eu quero fazer, na direção que eu determinar. Bom, como nós podemos ver, nada do texto, absolutamente nada no texto indica isso. É só, isso
É um cuidado que nós temos que ver, que se aquilo está realmente escrito, é a visão de quem lê que está sendo projetada sobre aquele texto. Em inglês existe uma expressão muito interessante, eu não sei se há algo em português, mas em inglês há essa expressão, it's in the eye of the beholder. Então, na verdade, a interpretação está no olhar de quem está lendo aquilo, mas não está no texto. Nada no texto está colocando a mulher como um ser inferior, subalterno e serviçal em relação aos desejos do chefão, mandante, machão, homem, cujos os sonhos dele vão ser realizados. Nada no texto quer dizer isso. E para deixar isso bem claro, pode passar, eu quero olhar com vocês alguns versos que usam esse termo Ezer, ajudador, mas aí não em relação à mulher. Justamente para mostrar que não há esse sentido de subalterno em absolutamente sentido algum. Veja só, Êxodo 18, verso 4. E o outro, que é os filhos de Moisés, ao outro filho Moisés colocou o nome de Eliezer. Eli, e o termo que nós estamos usando, Ezer. Eli é uma das palavras usadas para Deus em hebraico, de El. Então, Deus, Ezer, é o meu ajudador, que é o que ele vai explicar, pois dissera, o Deus do meu pai foi o meu ajudador. Amém. Então, o próprio Moisés usa esse termo Ezer para se relacionar com Deus. Deus, ele me ajuda. Ele é o que? O meu amparo, o meu suporte, o meu socorro, o meu aliado. Amém. Tudo isso que é o sentido desse termo Ezer é aplicado a Deus. Agora, se alguém ousar achar que Deus é um serviçal, um empregado, um subalterno, aí não cabe, né? E continue, em Deuteronômio, outro trecho, 33, verso 7, e disse a respeito de Judá, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, que haja Ezer, auxílio contra os seus adversários. Então, mostrando esse sentido de auxílio desse termo. Pode passar? Ainda em Deuteronômio 36, de novo aplicando esse termo a Deus, não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para Ezer, para ajudá-lo. Então, a ação de Deus em relação ao ser humano para ajudá-lo. Num verso logo a seguir, como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele, Deus, né, o seu abrigo, o seu Ezer, o seu ajudador. Então, de novo, esse termo é contínua e frequentemente aplicado ao próprio Deus. Pode passar para o próximo verso? Agora, já no livro de Salmos, eu só pincei alguns termos, porque Deus é muito constantemente chamado de Ezer nas Escrituras. Então, o Salmo 33 diz, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso Ezer e a nossa proteção. Então veja o sentido aplicado a esse termo. E no Salmo 70, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu Ezer, o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então veja em orações, em afirmações, nas mais diversas expressões, usando em relação a Deus. Próximo, por favor, Salmo 115. Aqui se fala com Deus 3 vezes, chamando Deus por esse termo. Confia no Senhor, ó Israel, Ele é o seu Ezer, seu ajudador, seu socorro, e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu Ezer, seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu Ezer e o seu escudo. Então veja que esse termo não tem nada de subalterno. A mulher foi criada ali com o homem, no sentido de um corresponder ao outro, um auxiliar ao outro, em união, os dois uma só carne, no decorrer da vida juntos. E por fim, para não restar dúvida, o próprio Deus diz, então antes eram afirmações de homens, orações de homens, que alguém poderia querer fazer qualquer tipo de relação. Então, para não ficar qualquer dúvida, o próprio Deus diz em Osés capítulo 13, verso 9, você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu Ezer, contra o seu ajudador.
Então o próprio Deus usa esse termo Ezer em relação a Ele mesmo. Então não há nada que subalterno ou de inferior, nada disso. Então, por que a mulher é chamada de ajudadora? Como está no próprio contexto do que nós lemos. O homem estava só e Deus diz, não é bom que ele esteja só. Se ele está só, tudo que ele vai fazer, ele está o quê? Sozinho e sem ajuda. Então, o que Deus falou? O homem não tem ajuda alguma. Ele tem lá a cabeçona dura dele, os hormônios dele, a força dele, e sai fazendo igual um maluco. E Deus diz, não é bom que ele fique sem ajuda, por isso eu vou lhe dar uma ajuda, que lhe corresponda, que lhe auxilie. Então é nesse sentido de sair do espaço da solidão e ter algum amigo, um apoio. Antes ele não tinha ninguém, agora ele tem alguém. E aí o ser humano pega, Deus vem e diz, eu vou te dar alguém para lhe ajudar. E o homem vem e diz, que bom um escravo. Não é esse o objetivo de Deus. Então, a mulher ajuda o homem e se a mulher estiver precisando de ajuda? Da mesma forma, o homem ajuda a mulher. É um relacionamento recíproco. Por isso aquele termo canegdol, ou seja, é alguém que lhe corresponde, alguém semelhante a ele, a sua contraparte, a sua amiga, e essa é a realidade o tempo todo. O homem ajuda a mulher ajuda o homem. Há uma reciprocidade, há um intercâmbio de ajuda mútua, e por isso o Evangelho tem e foca tanto nos chamados mandamentos de mutualidade. Ajudai uns aos outros, suportai uns aos outros. É sempre no sentido de um com o outro, um ajudando o outro. Próximo slide. Eu gosto desse termo submissão no sentido de que ambos sob uma mesma missão. Esse termo em português é muito interessante. Tirando ali missão e sub. Então quer dizer o quê? Que ambos estão sob uma mesma missão. Homem e mulher sob uma mesma missão. Qual missão? A missão que o homem define os sonhos e caprichos e mandos e desmandos dele? Não. É uma submissão, ambos estão sob uma missão que foi dada não por um ou por outro, mas as missões dadas por Deus. E dadas logo de início, logo aqui no Éden. Veja as missões que foram dadas por Deus, tanto no texto aqui original, quanto a gente interpretando para a nossa vivência agora, fora do Éden. Deus diz, multipliquem-se. O que isso quer dizer para o nosso dia de hoje? Você homem, você mulher, vocês vão ter filhos. E esses filhos precisam de cuidado. E homem vai ajudar a mulher, mulher vai ajudar o homem em cuidar dos filhos. Multipliquem-se, cuidem daqueles que vocês geraram, daqueles que vocês trouxeram ao mundo. São responsabilidade de ambos. Multipliquem-se. Depois Deus dá 5 comandos aqui no Jardim do Éden. O segundo comando é dominem. Ela fala, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. Ou seja, vocês têm diante do que vier ante a vocês vão ter que dominar. Vocês vão ter que exercer controle e vencer os obstáculos e as dificuldades da vida, juntos. Cuidem da terra, cultivem-na. Então o que Deus está dizendo? Vocês vão precisar trabalhar. Vocês vão ter que produzir o alimento de vocês, vão ter que gerar riqueza. Isso vocês vão precisar da ajuda do outro. Comam livremente de tudo que há no jardim, trazendo para os dias de hoje. Desfrute da vida. Aproveite tudo que Deus te deu. As riquezas que você produz é para gerar benefícios, para gerar alegrias, para gerar coisas que tragam à família inteira os benefícios do que vocês estão fazendo. E não coma da árvore do bem e do mal, ou seja, não deem lugar ao mal. Um vai puxando a orelha do outro, um vai alertando o outro, olha, cuidado com isso aqui, como é que está o seu coração, como é que está o seu relacionamento com Deus. Um ajudando o outro na sua caminhada com Cristo. Então, ambos sob essa missão, esses 5 comandos que Deus dá, e tantos ensinos do Evangelho, todos
submissos e entregues a Deus para fazer e realizar na terra o melhor, um sendo o amparo que o outro precisa. Quando sós, fazemos isso sozinho. Quando casamos, nós temos um ajudador ou uma ajudadora que corresponde a nós. Amém. E infelizmente, por mais que a gente explique esse sentido de ajuda, sempre vem aquela pergunta, né, tosca, que o ser humano insiste em fazer, mas na relação, quem manda? Quem manda nisso aqui? E veja, queridos, essa não é uma pergunta, não é o estilo de tratamento que o Evangelho nos ensina. É uma pergunta que não é do Evangelho, que não merece uma resposta nesse sentido. Veja, as pessoas querem trazer uma questão própria dos governos ímpios, das hierarquias humanas para dentro da família, gerando uma celeuma, gerando uma disputa por poder e conflitos. Jesus diz, olha, vocês, discípulos, saibam que os governos ímpios são assim. Tem aquele que manda e tem o subalterno, tem o chefão e tem o serviçal. E o que Jesus diz para os discípulos? Mas entre vós não será assim. Entre vós não será assim. E como Jesus completa? O maior é quem serve. Não é para disputar, para o outro servir. A disputa é para quem é aquele que está disputando o poder, é largar o poder e disputar para servir mais. Então essa disputa, essa pergunta de quem manda é uma pergunta anti-evangelho. E qualquer tipo de resposta corrompe o sentido do evangelho. Porque Jesus diz, entre vós não é assim. Não é para ser assim. Entre vós é para ambos buscarem servir. E quem servir mais vai ser maior aos olhos de Deus. Quem vai servir é ela. Não, nos tempos modernos, quem vai servir é ele. Tudo fora do evangelho. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Levar os fardos pesados uns aos outros, sem disputinhas de dar ordens, nem esse tipo de comando. Não. É um buscando servir ao outro e servir para o bem comum. Então, no Evangelho, como nós estamos vendo no Gênesis, não existe essa figura de domínio, existe a figura de ajuda, de complementariedade, de um completando o outro, um sendo amparo para o outro, um sendo abrigo para o outro, um sendo solidário à dor do outro, um cuidando do outro. Essa é a visão, esse é o foco. O que o Evangelho nos diz é que Deus não faz acepção de pessoas. E diz que em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher. Em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher. Nós vemos no livro de Gênesis, nós lemos aqui o que aconteceu. A mulher foi formada na literatura, e como é expresso aqui, a partir do próprio homem. Foi uma costela de Adão que foi retirada e então se formou uma mulher. Veja, o próprio Gênesis relata e quer passar essa imagem que um foi feito semelhante ao outro. E não há um sentido, então, de inferioridade ou de qualquer tipo de interpretação maluca que se dê. Até alguns dizem, né? A mulher foi criada do dedão de Adão, o que mostraria uma espécie de inferioridade. Ou, sei lá, pegar do cérebro do homem, mostrando que está acima. Não, da costela. Por quê? Porque quer mostrar o sentido de um do lado do outro. Do lado de Adão, um do lado do outro. Um complementar ao outro, alguém que lhe corresponda, alguém que seja semelhante a ele mesmo. É isso a mensagem que Gênesis passa, essa é a mensagem que o Evangelho passa. Em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Pode passar. Estou até esquecendo aqui dos slides. Deus não faz acepção de pessoas, como mostra 6 versos, e depois esse em Gálatas, que é um escândalo para a época, o apóstolo Paulo dizendo que em Cristo Jesus não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então a visão de Deus, ele não vê homem nem mulher, ele vê um ser humano lindo, maravilhoso e amado por ele.
e disputas entre raças, entre classes, esse tipo de disputa, Deus abomina isso e quer ajuda, um unido ao outro. Qual o propósito? Unidos em uma só carne. Deus nos criou então para sermos complementares um do outro, um ajudando ao outro. Amém. Então veja, se há esse é o propósito de Deus, um está ali do lado do outro para ajudar. Então, logo de cara, a gente vê que a gente não pode se casar numa mentalidade egoísta, e sim numa mentalidade de casamento. Essa mentalidade de ajuda, essa mentalidade de complementariedade, em vez de um ser aliado do outro e não inimigo do outro. Se o objetivo é um ser agitador do outro, um ser o ézer do outro, então quando você visualiza uma fraqueza do cônjuge, não é essa fraqueza para ser combatida numa espécie de ataque, um se tornando inimigo do outro, um ofendendo ao outro na sua fraqueza. Ah, você é isso, ah, mas você é aquilo. E quebra-se esse essa, em vez de ser um aliado, se tornam inimigos. Por causa das fraquezas que Deus colocou você lá, justamente para ajudar o outro a reparar aqueles problemas. Então Deus te criou para desfrutar das virtudes do seu cônjuge e te criou para ser o ézer, o ajudador em termos das deficiências dele. Então esse é o sentido. Você precisa ser um ajudador, justamente nas fraquezas, porque nas forças, nas virtudes, ele não precisa de tanta ajuda. Até precisa para estimular, para elogiar, para continuar, né, naquele bom caminho. Mas a ajuda vem justamente quando a pessoa não tem condições, é fraca ou defeituosa naquele ponto. E aí o que nós precisamos ser? Precisamos ser o ézer, o ajudador que lhe corresponde, que lhe compreende e que lhe socorre, que é o amparo do outro justamente naquele ponto que ela ou que ele não está bem. Em vez de aproveitar aquele ponto para pisar, ou para explorar, ou para tratar mal uma disputa em picuinhas. E não é esse o propósito de Deus. E a gente pode passar aí? Sim, aqui é o sentido que eu mostrei, né, que não há inferioridade. Na verdade, como o próprio homem diz, esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, há ali um semelhante ao outro, e não qualquer sentido de inferioridade, o texto nunca passou isso. Então o propósito que nós temos que buscar é um ajudar o outro, e não essa inimizade em relação à fraqueza do outro. Agora pode passar, onde quero chegar, bom. Efésios capítulo 5 exemplifica muito bem o relacionamento homem e mulher, comparando esse relacionamento com o relacionamento de Cristo e da igreja. Se a gente se exemplifica, a gente pode analisar. Veja só, o que a igreja deve a Cristo? Se o relacionamento homem e mulher pode se espelhar, pode se basear no relacionamento que Cristo e igreja. O que a igreja deve a Cristo? Alguns diriam, bom, a igreja deve obediência a Cristo. De certa forma, correto. Então, no mesmo sentido, já que Efésios 5 compara a igreja com a mulher, Cristo com o homem, se a igreja deve obediência a Cristo, logo a mulher deve ao homem. Bom, vamos com calma aqui, porque a gente... eu queria aproveitar, mas meu compromisso com o Evangelho é maior que isso. Olha só, a gente, muitas vezes a gente analisa nosso relacionamento com Deus com a visão da religiosidade. Muitas vezes distorce o que Deus espera de nós com Ele. Deus não espera meramente servos. Não é isso que o Evangelho nos põe. Olha, um Deus eterno e infinito lá em cima, soberano sobre servos criados aqui embaixo, com aventais trabalhando para Ele. Não é isso o relacionamento nosso com Ele. Nunca foi isso. E também, da mesma forma, não é esse o relacionamento mulher com homem. Então, vamos inverter aqui, já que há essa reciprocidade.
Em vez de partir da igreja em Cristo e partir então para a mulher, vamos fazer o caminho inverso. Vamos inverter aqui, já que a religião às vezes atrapalha a nossa visão do relacionamento de cima. O que uma mulher espera de um marido e o que o marido espera de uma esposa para que haja um relacionamento ideal, um relacionamento harmônico, um relacionamento éster, onde há ajuda mútua, onde há reciprocidade, onde há amizade, onde há uma aliança. Aliança vem justamente ser um aliado do outro. O que um espera do outro desse relacionamento? O que a mulher espera do marido? O que o marido espera da mulher para um relacionamento ideal? Claro que a gente podia elencar várias coisas, mas se tivéssemos que elencar um único ponto para haver um relacionamento ideal, o que se espera, a mulher do marido, o marido da mulher espera que o outro o ame e viva e pratique e lide e trate com o outro com base nesse amor. Havendo esse amor, então há aliança, há essa mutualidade, esse objetivo de servir ao outro, de cuidar do outro, de ajudar o outro. Então o relacionamento ideal é formado nessa base, nessa síntese, que nós damos o nome de amor. E aí a gente pode passar, será que é isso mesmo? Vamos voltar para o de cima. O que a igreja deve a Cristo? Pode passar. Se não é o amor, a base do relacionamento homem e mulher, então deve ser também a base do relacionamento Cristo e igreja, porque Efésios 5 faz essa relação, e é isso mesmo. Porque Cristo para com a igreja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Há esse sentido de entrega, de amor. O amor de Cristo nos constrange, porque Deus amou o mundo. Então esse é o relacionamento Cristo e igreja, amor. O amor de Cristo nos constrange. E da mesma forma, a resposta da igreja para com Cristo. Jesus disse que o principal mandamento é: ame a Deus com todas as suas forças, todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então veja que a base do relacionamento Cristo e igreja é o amor. E é justamente por isso que a base do relacionamento homem e mulher tem que ser o amor, porque só assim há a construção de um ézer, só assim um é o ajudador do outro. E o amor gera essa obediência, porque como diz o Novo Testamento, o amor cumpre a lei. O amor gera esse poder, essa vontade, essa disposição, esse desejo de obedecer todos os princípios, todos os valores, todos os ensinamentos, no intuito de fazer o bem para o outro. Porque quem ama o outro pega cada princípio, em vez de usar contra o outro, não, pega cada princípio, cada ensinamento, cada valor, e ele acolhe isso para exercer para o bem do outro. Quando não há amor, a pessoa relativiza princípios, a pessoa manipula valores, porque não quer ajudar, não quer cuidar, não ama para dar esse passo de ajudar o outro. Então veja que tudo parte do amor, porque se há o amor, há essa disposição: eu vou fazer o bem, eu vou ajudar. Se não há o amor, não, a pessoa dá um passo atrás, dá uma desculpa, enrola, ela não quer ajudar, não quer ser um exemplo. Então o amor, veja só, a gente está falando, né, que Cristo, o amor é essa obediência. Se há esse sentido de obediência no Evangelho, esse sentido de amor. O amor gera na esposa uma obediência em relação ao marido, no sentido de cumprir todos os valores, cumprir todas as bondades, no sentido de acudir, de cuidar quando for chamado, no sentido de ser um ézer, de ajudar quando o outro precisar. O amor gera essa obediência de estar ali para ajudar, de estar ali disposta, de estar ali de: você pode contar comigo, você pode contar comigo, porque eu sou um ézer. Da mesma forma, o amor gera essa obediência do marido para com a esposa. O marido vai obedecer, de novo, entre aspas, a esposa quando ela precisar, em relação aos valores, aos princípios, aos ensinamentos do Evangelho. Ele vai obedecer esses mandamentos para cuidar da esposa.
Se ele pisa na bola, se ele fere a esposa, se machuca, se faz algo que não deveria, e a esposa o adverte, o marido, no amor, obedece a esposa no sentido, minha mulher, você está correta, eu pisei na bola, eu vou procurar melhorar nesse sentido. Então o amor gera essa obediência sem disputas, sem comando, sem um querer mandar no outro. Não, porque eu te amo e você foi machucado, eu vou buscar melhorar nisso. Então o amor gera essa obediência esperada. Então, veja só, e eu falo categoricamente isso aqui: maridos, mulheres, obedeçam aos ditames do amor em relação aos seus maridos. Maridos, obedeçam aos ditames do amor para com suas esposas. É simples assim. Mulheres, sejam um Ezra. Maridos, sejam um Ezra. Sejam um ajurador, sejam um amparo. E assim há um relacionamento harmônico. Um servindo ao outro. Veja, o que havia antigamente era um homem absoluto anulando a mulher. Isso há 50 anos atrás. Era assim que eram configurados os lares humanos. O homem absoluto e a mulher anulada, a mulher reduzida por uma subjugação massacrante. Anulava-se a figura da mulher, sua individualidade, seus pensamentos, a sua possível contribuição era anulada e ela ficava reclusa quase no lar, sem direito a qualquer tipo de voz. Então, antigamente havia uma só voz, e aí é fácil ter paz num lar onde só há uma voz, e o outro soterrado e mudo pelas imposições sociais. E agora a gente está partindo para outra configuração, que também não tem nada de sabedoria, onde há duas vozes, mas são vozes em conflitos. Ainda há um passo a mais, que é a proposta de Deus, lá desde o Éden, que a proposta era qual? Um com o outro, em mutualidade, em reciprocidade, duas vozes, um ajudando o outro. A proposta não era um fazendo e acontecendo e o outro um poste, ou os dois brigando numa disputa de poder. Não, Deus propôs uma soma, que nós somos um homem só e precisa ser complementado, precisa se adicionar algo aqui. Então a proposta de Deus era uma soma, os dois se somando, os dois se ajudando. Não um homem absoluto e uma mulher inerte. Então o verdadeiro casamento é uma soma em união. Deixa eu dar um exemplo aqui que ocorreu, inclusive hoje, eu lembrei de colocar. Eu e minha esposa estávamos num conflito, num dilema que estava saindo do controle, uma situação grave, uma situação que a gente estava precisando lidar, e as duas vozes em conflito. E aí, hoje eu consegui uma solução para isso. Pode passar? Era em relação a isso aqui. Que é só uma brincadeira, claro que há assuntos muito sérios, mas entre eu e minha esposa estávamos num dilema muito grande. Porque ela gosta do pão de queijo estilo coquetel, que é o pequenininho. E eu gosto do pão de queijo estilo lanche, que é o grande. Você vai lá comprar no supermercado, tem lá pão de queijo lanche e tem o pão de queijo coquetel, que é o pequenininho. O pão de queijo coquetel tem a casca e por dentro está vazio, então você só come uma casca. Meu Deus, qual a lógica de alguém gostar disso? Se alguém gosta do pão de queijo coquetel, vem aqui à frente, depois eu posso orar por você. Depois você ora pela minha esposa, porque a oração de Maria às vezes não funciona. Já eu gosto um pouco do pão de queijo grande, quer dizer, dentro da casca tem ali aquele recheio, molinho quentinho ali, é uma maravilha. Então ali que está o sabor verdadeiro. Então como que era? A configuração antiga era o homem absoluto, a única voz, e a mulher não tinha voz. Então era fácil decidir essa questão. O homem ia lá e comprava o pão de queijo lanche, e a mulher, que coma ou não coma, o azar é dela.
Era assim há 50 anos atrás. Hoje, no mundo moderno, a gente tem um outro problema, porque aí é uma guerra. Os dois brigando. Não, é porque isso, é porque aquilo, e vai numa argumentação, numa briga e num conflito. E a proposta do Evangelho é o quê? Uma soma. É um pensando no outro. Um sendo o Ézer do outro, um ajudando o outro. Então o que eu fiz? Eu abri o pacotinho do pão de queijo coquetel e do pão de queijo lanche, botei os dois lá, esquentei os dois e um café da manhã em família tranquilo. Por quê? Porque pensou no outro. Porque vai no supermercado, compra para um e compra para o outro. Então esse sentido é importantíssimo. Não um degladiando, um em combate com o outro, nem um soberano vencedor e o outro esmagado. A proposta do Evangelho não é nem duas vozes em conflitos, nem uma voz só e o outro mudo e calado. Não, são duas vozes contribuindo para o lar, um se somando ao outro, até o ponto de se tornarem uma só carne. Um pensando no outro, um com um objetivo de bem para o outro, um sendo um Ézer para o outro. Então o propósito é uma unidade em que a voz dos outros, dos dois, surgem, não em embate, mas buscando encontrar o melhor caminho, até chegar a uma consonância, até chegar a um acordo, até chegar a uma cumplicidade. Por quê? Porque um detecta no outro o objetivo de estou aqui não para te fazer mal, mas para te fazer bem. E se o outro é assim também, por que a guerra? Se são amigos, se são recíprocos, se estão ali juntos. Então o chamado do Evangelho é: pense no seu cônjuge, ajude o seu cônjuge. Se ele tem fraquezas que te aborrecem, é um objetivo seu e também dele, mas é um objetivo seu ajudar. Vá advertindo com amor, porque na guerra, na confusão e na ofensa não vai haver uma melhora sadia. Pode haver melhora, mas em meio a adoecimento, em meio à dor, em meio a provocações e iras. Não. Se há algo que incomoda, algo que fere, vá alertando, vá orando, vá ajudando. Ajudando como? Estimule quando ele não fizer aquele comportamento. Quando fizer aquele comportamento errado, faça a observação, ajude. O objetivo então é ajudar. O objetivo é contribuir para o crescimento espiritual, crescimento de caráter, crescimento como homem, crescimento como mulher. E aí você vê ao longo dos anos aquela pessoa amadurecendo, aquela pessoa sendo construída pela sua contribuição, aquela pessoa mais forte, mais sábia, com mais discernimento, porque você apontou algo que ele deveria buscar, em que ele deveria crescer, que ele deveria refletir. O objetivo é serem e serem uma só carne. Pode passar? Não no sentido de chefe e serviçal. Deus não falou: olha, vocês serão um chefe e o outro serviçal. Um será o senhor de escravos e o outro é escravo. Não. Deus falou: serão uma só carne. O complemento, a ajuda, o apoio será tal que eles andarão em união, como uma só carne. É assim que o Evangelho vê, é assim que Deus quer colocar isso na nossa mente. Sejam um nos objetivos, sejam um na voz, não porque a voz de um foi calada, não, mas porque os dois vão entrando em consonância e um vai buscando ajudar o outro. É para ser uma só carne. É propósito máximo de Deus, desde o início, e repetido por Jesus. Jesus disse: olha, não era assim no princípio, tantas confusões, tanto divórcio, tanta briga. Não era assim no princípio, Jesus disse. E era como Jesus disse: deixará pai e mãe e serão uma só carne. Vão viver um para o outro. Assim como metade do seu corpo não está guerreando contra a sua outra metade,
Cada metade está buscando o bem da outra metade, porque sabe, se a outra metade estiver bem, a metade de cá estará bem também. Se adotarmos essa visão de união, de que o mal que ocorre na vida do outro é um mal para você, e o bem que ocorre na vida do outro é um bem que ocorre para você, e que você deve ajudar o outro lado, no lado de cá não está retendo o sangue para que não vá para o lado de cá. Não tem essa loucura, é absurdo. Mas a gente quer reter o sangue de um lado só. Quer que só a metade da boca fale. Ou que metade de uma boca fale o oposto da outra metade. É tudo loucura. Deus olha isso e fica maravilhado com a loucura que a gente quer que isso dê certo. Não. Uma só carne. Buscar o acordo, buscar consonância. Também metade do corpo não está mandando na outra metade, querendo subjugar a outra metade. Não existe essa loucura. Se a gente quer que funcione de forma sadia, de forma que não adoeça nem um lado nem o outro, se a gente quer complementaridade, se a gente quer solidariedade, se a gente quer ajuda, algo harmônico, algo belo, algo lindo, algo que você possa apresentar a Deus. Olha aqui, Deus, o meu lado. Se você quer apresentar algo para Ele, Ele diga, servo bom e fiel, muito bem, você vai ter que apresentar algo que seja uma só carne, em que um é o Ézer do outro. Um busca não subjugar, nem tem esse tipo de pensamento, nem quer estabelecer isso ou aquilo, não. Quer ajudar e quer construir algo lindo para Deus e para o outro. Isso só pode ser feito através do amor, porque o amor gera a obediência, gera o servir o outro. Entre vós não será assim mandos e desmandos, mas entre vós será o maior serve, um servindo ao outro. Sempre foi o propósito de Deus, ou um ajudando o outro. Mesmo termo, Jesus falou, sirvam um ao outro, maior é que serve, é a mesma palavra. Ézer, ajude, contribua, seja amparo, seja abrigo, que está aqui no nosso termo inicial, voltamos a ele. Alguém que lhe complete. Então vocês têm completado o seu cônjuge, você tem sido um complemento, tem se somado um ao outro para gerar um poder maior, uma autoridade que lhe corresponda, uma companhia, uma ajudadora ou um ajudador, exatamente como o outro, sua contraparte, seu amigo recíproco. O Evangelho, como nós vemos, ensina lindo. E a visão, the eye of the beholder, lê e vê subjugação. Entre vós não será assim. Espero que você apresente a Deus uma só carne. Que você mostre a Deus, Deus, é isso que temos buscado construir no nosso lar. Um ajudar o outro. Se você não está servindo ao seu cônjuge, não está ajudando o seu cônjuge, não apresente isso a Deus. Vá corrigir. Se você quer cobrar a ajuda do outro, primeiro vá você servir. Vá você ajudar. E aí Deus vai dizer, servo bom e fiel. Enquanto não houver esse Canegdol Ezra no seu lar, você não chegou ao objetivo. E o seu lar não vai ser um paraíso. Temos que ser ajudadores, alguém que auxilie, alguém que corresponda, alguém que trate bem, cujo objetivo não é dominar, nem subjugar, nem calar, cujo objetivo é ser uma só carne. E o amor vai gerar obediência a todos os ditames do que se espera, todos os ensinamentos, todos os princípios, todos os valores, porque o objetivo do amor é ajudar o outro, é pensar no outro. Faça isso, queridos. Amém? Vamos ficar de pé? E só o amor, queridos, tem essa criatividade de, em meio a posições antagônicas, o pão de queijo lanche, o pão de queijo coquetel, a sabedoria humana, o discernimento humano é a minha, é o meu, não, é o meu, e fica aquele conflito. Só o amor pensa tanto no outro que eu preciso ajudar, eu preciso servir, eu preciso criar algo que me atenda, porque eu também não posso me anular, também sou indivíduo, mas também não posso anular o outro.
O amor tem essa sabedoria. O egoísmo sempre quer a destruição do outro e a minha vitória. O amor não quer a vitória de um ou a derrota do outro. O amor quer a vitória dos dois. Amém. Deus diz: isso é possível quando vocês forem ajudadores recíprocos, quando vocês pensarem no outro, quando vocês forem uma só carne. Deus quer a vitória dos dois, porque Deus criou um para ajudar o outro. E assim, queridos, se nós buscarmos isso, vai crescendo a alegria de Deus no nosso lar. Vamos orar? Senhor Jesus, o nosso lar sempre precisa do toque do Teu Espírito, da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Está aqui a provocação da Tua palavra, que nos chama para ser ajudadores. O Senhor tem sido um maravilhoso ajudador para nós, que a gente possa imitar o Senhor e sermos ajudadores do nosso cônjuge, sermos um amparo, um abrigo. Nos ajuda a ter esse objetivo na vida, sim, algo tão grande que se torna um objetivo na vida. Meu marido ou minha esposa terá alguém que vai ajudar, que vai ser um amparo, que vai cuidar. Ela ou ele pode contar comigo. E como Deus ama quando vê o outro se dispondo para um. Senhor, transforma o nosso coração para sermos menos egoístas, a obedecermos a todos os ditames do amor e ajudar o outro nas suas fraquezas. Que o nosso lar seja menos de disputa e mais um disputando talvez servir o outro. Que entre nós não seja como há nas disputas de governos, mas entre nós haja um servir, haja uma ajuda, haja um cuidado. Senhor, que a nossa mente seja transformada, que os nossos lares sejam transformados. Isso só pode ser feito por meio dessa revolução do amor, em que um realmente se importa com os desejos, as vontades, os anseios do outro, e que um busca melhorar para que a vida do outro seja mais fácil, seja mais leve, seja mais feliz. Que nós sejamos cura para o nosso cônjuge, que nós sejamos bálsamo de Deus para o nosso cônjuge, que nós sejamos palavra de Deus para o nosso cônjuge, que nós sejamos braços que afagam, que acolhem, e alguém com quem pode compartilhar todas as dores, que nós não vamos abusar dessas dores, pelo contrário, vamos ser amigos recíprocos, vamos ser ajudadores. Senhor, que o nosso lar receba a Tua bênção e que a gente possa seguir todos esses ensinamentos do Evangelho, para que em vez de disputas haja concordância, haja consonância, haja alegria, e que um olha para o outro como um amigo, porque sempre ajudou, e um seja aliado do outro nessa aliança maravilhosa que é sermos uma só carne. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.